Na aula de hoje falaremos sobre proporcionalidade, razão. A razão é a divisão que permite comparar duas grandezas. No entanto, para isso, é necessário que as duas estejam na mesma unidade de medida. Sendo assim, a razão sempre será o quociente entre dois números, A e B, com B diferente de zero. Então, podemos escrever sempre na forma de A dividido por B, na forma linear, ou então na forma de fração. Exemplo 1. A razão entre 5 e 8 é 5 dividido por 8 ou 5 oitavos. Exemplo 2. Eu tenho uma estatura de 1,80 metros e meu filho tem apenas 80 centímetros de altura. Qual é a razão de nossas alturas? Então teremos 1,80 metros dividido por 80 centímetros. No entanto, perceba que temos duas unidades diferentes, metros e centímetros. Logo, devemos escrever na mesma unidade. Neste caso, vamos fazer ambas em centímetros. Então, a razão será 180 dividido por 80. Podemos simplificar a fração e o resultado final será 9 quartos. Proporcionalidade, proporção. A proporção é a igualdade entre duas razões. Assim, se a razão entre A e B é igual à razão entre os números C e D, dizemos que a seguinte igualdade é uma proporção. A dividido por B é igual a C dividido por D. Nesse caso, leia essa igualdade da seguinte maneira: A está para B, assim como C está para D. É importante dizer ainda que A e D são chamados extremos das proporções, e B e C são chamados meios. Note que foram utilizadas letras para que possamos entender a proporção, mas vamos utilizar essa estrutura para calcular as situações problemas. Uma regra bem importante é que, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa propriedade é chamada de propriedade fundamental das proporções e tem como forma geral A dividido por B igual a C dividido por D, que poderá ser calculada fazendo A vezes D igual a B vezes C. Exemplo 1. A proporção 5 sextos igual a 25 trintaavos é verdadeira? Utilizando a propriedade fundamental das proporções, faremos o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Utilizando a forma geral, podemos fazer a relação dos números com os respectivos locais. A vezes D igual a B vezes C. Então fica 5 vezes 30 igual a 6 vezes 25. 150 igual a 150. A proporção é verdadeira, pois o resultado é uma igualdade. Exemplo 2. A proporção 5 meios igual a 10 sextos é verdadeira? Novamente, utilizando a propriedade fundamental das proporções, A vezes D igual a B vezes C, fica 5 vezes 6 igual a 2 vezes 10. 30 é diferente de 20. A proporção é falsa, pois o resultado é diferente. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcional significa que se uma grandeza aumenta, a outra aumenta junto. Se uma diminui, a outra também diminui. Inversamente proporcional significa que se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Sendo assim, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados, para que assim descubra o quarto valor. Lembre-se que podemos utilizar x como incógnita para podermos calcular utilizando a propriedade fundamental das proporções. Exemplo 1. Elisa comprou 6 metros de um tecido por R$ 420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse mesmo tecido? Para facilitar, podemos fazer uma tabela com as grandezas e valores apresentados. Note que temos duas grandezas,
número de metros do tecido e preço em reais do tecido. Analisando as grandezas, caso aumente o número de metros de tecido, aumentará o preço em reais a ser pago pelo mesmo tecido. Neste caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Calculando então pela propriedade fundamental das proporções, teremos o valor de x igual a 630. Logo, Elisa pagaria R$ 630 por 9 metros de tecido. Exemplo 2. Darla demora 70 minutos para ir de carro de Rio Claro, São Paulo, a Campinas, São Paulo, com medida de velocidade média de 90 km por hora. Quantos minutos ela gastaria para percorrer este trajeto com medida de velocidade média de 100 km por hora? Faremos a tabela com as grandezas de medida de velocidade média e medida de intervalo de tempo. Analisando as grandezas, caso aumente a medida de velocidade média, diminuirá a medida de intervalo de tempo. Neste caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Portanto, para resolver nossa proporção, é necessário inverter uma das razões. Agora, com a proporção já analisada, vamos novamente calcular utilizando a propriedade fundamental das proporções, e teremos como resultado x igual a 63. Logo, Darla vai de Rio Claro, São Paulo e Campinas, São Paulo em 63 minutos. Note que nos dois exemplos a resposta dada no problema é muito importante, principalmente devido às diferentes unidades que as grandezas podem apresentar.